Olá, jovens. Saudações. Espero que esteja tudo legal com vocês. Vamos trabalhar. Vê, vamos finalizar esses métodos que eu tô apresentando para vocês com mais duas abordagens dessas maneiras mais, digamos assim, convencionais de resolver esses problemas. E depois a gente vai finalizar com uma coisa interessante. A ideia é a seguinte: bom, a gente já resolveu o problema e tal, né? Fizemos dessa forma algébrica, usamos agora essa aritmética, usando esse lambda aí, ficou bacaninha. Eu queria que você percebesse uma coisa só, antes da gente entrar em geometria analítica, que eu disse que ia fazer uma usando vetores. A ideia é a seguinte: do mesmo jeito que a gente olhou, né, a gente viu esse problema aqui e tal, vimos, né, dividimos esses triângulos, construímos um triângulo mais simples para depois fazer isso. A gente poderia ter feito mais simples ainda. A gente poderia ter feito uma coisa. Vou apagar esse 18 aqui, tá? A gente poderia ter olhado para esse quadrado aqui. Só para essa parte daqui. Por quê? Porque é onde está o triângulo. Né? Isso é uma forma que a gente... É um artifício que a matemática concede de você focar. Você olha o problema onde ele está. É aquela história, né? Você olha o todo e a parte ao mesmo tempo. Né? Você tenta fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Se você focar nesse triângulo, talvez você perceba algumas coisas interessantes. Vê bem, se eu construir esse quadrado aqui, esse triângulo seria o quadrado A, aqui seria o F, aqui, bom, é isso. Eu teria que construir mais dois pontos, que seriam esses dois aqui. Eu vou chamar esse ponto aqui de ABC. Vou chamar de K e vou chamar de L. E aqui eu teria o ponto C. E aqui eu teria o ponto B. Seguindo a mesma construção do que ele diz aqui, né? Só olhando esse pedaço de cá assim. Eu percebo que esse ponto aqui está no terço dessas partes, né? Porque como já pegou um terço, vou pegar um terço de 2/3, dá um meio, né? Tá. E o meu quadrado, o meu retângulo, desculpa, o meu triângulo agora fica assim. Esse é o triângulo ABC. E observe que uma vez feito isso, o lambda é o mesmo. O lambda vai ser esse bicho aqui. Né? O lambda, no caso, a razão linear, né? A proporção linear entre os dois, ela vai ser a razão justamente entre os lados dele, entre duas medidas dele específicas. Né? Então aqui vai dar raiz de 42/6. E o lambda ao quadrado, que é a razão entre as medidas de área dessas duas figuras, ela seria justamente 42/36, que seria 7/6. Exatamente. Que é o que a gente já fez antes, né?
Tá. E esses 7 sextos é justamente o que vai relacionar as duas áreas. Ou seja, olhando para esse triângulo, vai bastar multiplicar o resultado disso aqui por 7 sextos. Mas observe, parece que eu estou com o mesmo problema, né? Aqui eu tinha 3 triângulos, né? 1, 2, 3. E descobri a área do quarto. Aqui eu tenho 3 e descobri a área do quarto. Parece a mesma coisa. Pode ser. Qual a diferença? Bom, a diferença é que esses 3 triângulos, eles são triângulos retângulos. Pode ser mais fácil, algoritmicamente, né? Determinar as áreas deles. Né? Só vou ter que multiplicar os catetos, não vou ter que procurar uma altura, né? Não vou ter que fazer nenhuma outra construção. Então, vê, a ideia é, aqui é 4, 4, 3, aqui para cá é 2, 4. Então, quais são essas medidas? Aqui eu vou ter 4, vou escrever do ladinho, eu vou ter 4, 3, 1, 2, 2, 4. Então, quem vão ser essas áreas? A área desse triângulo, a FC, vai ser 4 vezes 3, 12, dividido por 2, dá 6, graças a Deus. A área desse aqui, 2 vezes 1, 2, dividido por 2, dá 1. 2 vezes 4, 8, dividido por 2, dá 4. Então aqui eu tenho 4 mais 6, 10, mais 1, 11. Com a área do quadrado todo, 16. Então, o que sobra aqui, o que fica faltando, aliás, é 5. E a área vai ser justamente 5 vezes essa constante, que vai dar 35 sextos. E o problema acaba. Tá? E o problema acaba. E a gente não precisa de... Compare isso com os outros métodos que a gente tinha. Né? Melhor. Isso é igual a isso, né? Isso é igual a isso. Só que aqui você tem esses valores de maneira mais direta. Tá. Tudo bem. Tudo bem. Olhando para isso aqui, a gente poderia resolver esse problema ainda de uma forma diferente, que é essa penúltima agora, que é usando geometria analítica. Como é que seria isso? Bom, eu posso olhar de novo esse quadrado, eu vou fazer o desenho aqui. Pode ser. Eu vou apagar isso. Se eu colocar o ponto A como origem do sistema ordenado, sim, veja, isso aqui, esse método, né, é necessário dizer, esse método é para quem aprendeu, já sabe geometria analítica vetorial, né, nos cantos que a gente estuda isso, né. No IF é um dos lugares onde estuda esse negócio, onde mais se estuda geometria analítica vetorial de maneira assim curricular mesmo. Eu no ensino médio eu não sei. Eu sei que na universidade é tudo vetorial. Mas bom, sim, então esse método ele já é para quem já sabe esse negócio. Então vamos olhar a linguagem. Se isso aqui é a origem, a gente pode olhar esse ponto A com as coordenadas 0, 0. Que vantagem tem isso? Bom, é porque como ele está na origem, os vetores que eu vou, os pontos que eu vou colocar fora dele, com relação ao ponto A, as coordenadas do vetor vão ser as coordenadas do ponto, né? Por consequência. O ponto C vai ter coordenadas 4, 3. E o ponto B vai ter coordenadas 2, 4. Ou seja, como é que se vê desse negocinho aqui, né?
A área vai ser um meio do módulo desse determinante formado pelos vetores AC e AB. Que vai dar um meio. AC e AB, como A é a origem, vai dar justamente as coordenadas de AC e AB. Aqui eu vou ter 4 terços, 4, 3 e aqui 2, 4. Isso vai dar um meio de 4 vezes 4, 16. Determinante disso aqui. 16 menos 2 vezes 3, 6. Ou seja, 5, né? 16 menos 6 dá 10, dividido por 2 dá 5. E a área total vai ser multiplicar 5 por esses 7 sextos. Observe um detalhe aqui, né, para quem está aí no quinto período. Se eu, em vez de fazer isso, se eu usasse o quadrado original, ia ser a mesma coisa, mas quando eu pegasse o vetor AC, as coordenadas dele iam ser diferentes. Quando eu pegasse o vetor AC, as coordenadas dele iam dar 4, 3. E mais, outro detalhe. Se eu pegasse o quadrado inicial com essa mesma área e pegasse esse lado, essa distância e F como raiz de 42, ia acontecer um negócio interessante. Sugiro que você faça. Que é o seguinte. Quando você fosse colocar na matriz, você ia perceber que cada linha dela, cada vetor desse, né, que é representar cada vetor, ia ser justamente raiz de 42 dividido por uma fraçãozinha, ou 3 ou 2, conforme seja aqui, multiplicado pelo vetor. Ou seja, essa linha, quando você tirasse isso, você ia descobrir justamente esse 7 sextos aparecendo lá. E esses 7 sextos ia ser justamente o que você ia terminar na prática usando para resolver o problema. Legal. Mas, bom, finalizou. Isso é o que a gente aprende na escola. Seria justo de ter aprendido na escola agora. Mas a gente poderia ter descoberto isso de outra maneira também. E aí a gente entra numa história. Eu não vou terminá-la agora, porque a minha proposta, como eu disse logo no começo desses encontros, desses vídeos, era tentar fazer esses vídeos ficarem curtos, né? Isso foi uma sugestão que me deram. Eu estou tentando fazer isso. Quem estuda comigo já sabe que para mim é difícil, eu falo muito. Mas eu estou tentando fazer esses vídeos ficarem curtos. Portanto, eu vou mostrar o que a gente vai fazer, mas no outro vídeo a gente vai tentar estudar um pouquinho melhor essa teoria e aplicações dela. Sim, detalhe, antes de entrar nisso, sim, aplicações desse método, fora o de analítica, né? Mas as aplicações desse método, você usar proporções entre áreas, né, entre volumes de figuras, isso faz um monte de problemas que são olhados como problemas complicados, faz com que esses problemas fiquem bastante simplificados. E às vezes muito simples mesmo. Muito simples mesmo. A gente estava discutindo outro dia aqui em casa o que é difícil, né? O que é difícil, o que é fácil. E o que é difícil, um problema difícil, que é um problema difícil, que é um problema fácil. E é um negócio interessante, porque quando você começa a se perguntar sobre isso, você pode terminar chegando na conclusão de que o que você está chamando de fácil e difícil não é o problema em si, mas o método que você está usando para abordar aquele problema. Né? A questão é que quando você não aprende esses métodos, eles são simplesmente mostrados de alguma maneira, dá a impressão de que quem está mostrando isso aí é uma pessoa muito sabida, muito inteligente. Isso ganha o nome de bizu.
E isso entra como se fosse uma informação e não um conhecimento mesmo. Ou seja, a diferença entre conhecimento e informação é que um é algo, é uma coisa que você está sabendo, né? Um ponto. E o conhecimento é diferente, o conhecimento é interligado, né? O conhecimento ele tem interconexão direta, por isso que você dificilmente você esquece um conhecimento, você esquece uma informação, né? E uma informação pode ter até um certo valor, ela pode ser importante em alguma maneira e depois daquela, né, depois daquela situação temporal ou geográfica, aquela informação pode não ter mais importância. Isso, quando você ficar velho, vai ser estranho. Velho ou velha, conforme seja o caso. Pode acontecer que você esqueça do nome desse seu namorado ou namorada que você tem hoje. É engraçado isso, mas acontece, né? Seus amigos de hoje, pode ser que daqui a 10 anos você encontre essa pessoa que era tão importante hoje, daqui a 10 anos pode ser que você não lembre nem o nome dela, de coisas dela, etc. E tal. É por isso que a gente diz que normalmente as amizades, ela é uma coisa forjada pelo tempo. Não necessariamente pelas dificuldades do momento, mas pelo tempo. É o tempo que vai dizer se você tem alguma coisa a ver com essa pessoa ou não, se seus caminhos vão continuar ligados ou não com essa pessoa, inclusive com esses pensamentos. Você pode ter pensamentos que... Bom, estou falando muito. Vamos voltar. Esses métodos, então, para fechar a ideia, né, isso não encerra aqui, né? Eu acredito que se eu conseguir me explicar direito em tudo que a gente fez até agora, o que eu gostaria de deixar claro é que existem várias maneiras. Eu não vou dizer infinito, porque eu não conheço o infinito, mas existem várias maneiras. Cada pessoa pode inventar uma maneira de fazer uma abordagem diferente, e uma outra terceira pessoa pode dizer que aquelas duas coisas são iguais, ou parecidas, ou similares, e para quem está fazendo, não sei. Então, qual é a sugestão? Resolva problemas. Resolva problemas de mais de uma maneira. Resolva problemas antes de você ver o seu professor, sua professora fazendo. Porque senão você pode ter a tendência a olhar esse método que seu professor ou sua professora está fazendo, essa outra criatura, e achar que aquilo é o certo, aquela é a maneira certa, e não tem maneira certa. Tem maneira conveniente, maneira adequada. Tá? Por que é que eu estou demorando tanto para entrar nisso aqui, né? Porque esse assunto me incomoda um pouco. Dê uma olhada quando esse vídeo terminar, dê uma olhada para ver mais sobre a vida desse cara. O nome desse cara era George Alexander Peck. E o que a gente vai dar uma olhada é uma coisa chamada Teorema de Peck. Normalmente teoremas em matemática são coisas longas, complicadas e tal. É muito comum, pelo menos, a gente ver isso no ensino médio. Isso não é a verdade, não. Né? Existem teoremas que são muito bonitinhos, simples simples de entender, simples de verificar e tal. Mas, normalmente, quando a gente estuda no ensino médio, os teoremas que a gente estuda são coisas complicadas e, infelizmente, algumas delas colocadas sem demonstração. Isso é uma desgraça. Mas, vê, sem demonstração é uma coisa, ainda vai sem demonstração. O negócio é sem argumentação, sem nenhuma explicação, sem nada que diga que aquilo vale. Esse pode ser, infelizmente, um caso, porque o teorema de Peck, que a gente vai fazer, o teorema de Peck é uma coisa muito recente, ela é do final do século XX. Foi publicado, sei lá, na última década do século XIX, com certeza. O ano eu não lembro.
Eu acho que é 99 ou é 98. Não sei. Eu não sei. Devia ter lido, né? Eu esqueci. Mas bom. O Teorema de Pique, ele diz um negócio altamente interessante. Muito interessante, mas muito interessante mesmo. Ele pega essa figura e olha só para o triângulo, só para os pontos do triângulo ABC. Eu vou colocar aqui. Eu vou tentar colocar de maneira melhor, mais organizadinha. E aqui eu vou fazer um ladrilhado, só para a gente se guiar. O que é que o Teorema de Pique faz? Ele diz que não um triângulo, mas qualquer figura dentro de um plano ladrilhado, né? Pique, a gente trabalha com R2, né? Pique trabalhava com N2. Nesse teorema ele usa o N2, que é os naturais cartesianos com os naturais. Ou seja, é um pedaço, é um quarto do plano, né? Onde todo mundo ali é pares de naturais, né? São pares de números naturais. Cada par ordenado desse é um par ordenado de números naturais. Tá, aí o que é que ele faz? Ele olha esse ponto, tá? Olha esse ponto B. Você, aliás, e olha esse ponto. E ele vê o seguinte. Pique, ele não fica preocupado. Isso é muito doido. Ele vai calcular a área do triângulo, e não é nem de um triângulo, pode ser de qualquer figura esquisita colocada aí dentro desse plano. Ele não vai olhar para os comprimentos dos lados dele. Ele vai olhar para uma outra coisa. Ele vai olhar somente para os pontos. Ele vai pegar. O que ele vai dizer é que essa área vai ser o número de pontos que está no interior do triângulo, no interior da figura. No nosso caso aqui temos 1, 2, 3, 4. Mais o número de pontos que tem na fronteira. Eu tenho 1, 2, 3, 4. Dividido por 2. A metade do número de pontos que tem na fronteira. Isso aqui a gente é uma pergunta, né? Como é que a gente sabe que esse ponto está aqui? Né? E esse ponto que parece que não está, como é que a gente sabe que ele não está? Pela semelhança dos triângulos, né? Aqui eu tenho 2 para 4, aqui é 1 para 2. Esse ponto está aqui. E esse ponto não, essa reta passa em cima dele, né? Ou seja, os pontos aqui são 3, 4. Eu não tenho essa medida aqui. Esse ponto seria o ponto 2. Ele não tocaria em canto nenhum. Isso aí a gente poderia olhar também, já querendo complicar um pouquinho mais, mas olhando para o primeiro período, quando a gente aprende funções lineares. A gente perceberia que essa reta daqui, essa reta suporte do ponto AC, né? Dos pontos AC,
essa reta suporte aqui, ela não, quando ela cortar com esse ponto aqui, não vai ser no ponto 3,2, desse pontinho daqui. Mas bom, vai dar isso, vai dar a quantidade de pontos que tiver no interior, mas a metade dos pontos de fronteira, menos 1. E isso dá 5. E o problema acaba. A parte interessante é que isso pode ser visto para um monte de outras coisas. Para um monte de outras coisas. Né? Na aula que vem, no vídeo que vem, eu fico chamando isso de aula. No próximo vídeo, a gente vai dar uma olhada melhor no Teorema de Pick. Por que é que eu digo que isso é tão triste assim? Porque quando um cara desse, como Pick, morre, da maneira que ele morreu, você fica realmente pensando como o mundo poderia ser um lugar melhor se ele tivesse conseguido colocar mais ideias dele para frente. Existem vários exemplos desse, né, no mundo de ciências. Né, Galois, só olhando para o mundo matemático, né? Tem Galois, você tem Évariste Galois, você tem Abel. Abel morreu de frio e fome. Quando chegou a carta dizendo que ele tinha sido aprovado na universidade para ensinar lá, a carta encontrou ele morto. Se fosse hoje com a internet, ele estava sabendo, o cara morreu de fome, morreu fodido. Abel morreu por uma disputa, um duelo. O cara era tão sacana que ele não sabia atirar. O cara acertou no rim dele, o cara agonizou um dia antes de morrer. Pick foi assassinado não por uma pessoa também, mas não por uma pessoa, mas por uma ideologia, que foi o nazismo. Ele morreu num campo de concentração. E isso é para se lascar. Né? Porque sim, quando você começa que era o que aconteceu com o regime nazista, quando você começa a perseguir a ciência, aí a vida começa a ficar complicada. Do ponto de vista histórico, a gente poderia dizer pensar de outro jeito, né? Por conta do regime nazista, pessoas tentaram sair da Alemanha e conseguiram, né? Einstein foi um deles. Né? A gente fica pensando, se Einstein tivesse ficado na Alemanha, ele foi um dos grandes nomes que foi uma carta dele ao presidente americano que deu vazão às ideias para construir esse artefato que não existia, né, e que em tese na época era impossível, que era uma bomba daquele tipo, né, tipo uma bomba atômica, uma bomba, você não sabia nem como é que na prática aquilo ia funcionar. Mas bom, próximo encontro a gente vai olhar de novo o Pick e vamos ver para que é que isso serve. E vamos tentar ver também por que a gente quer tanto saber sobre calcular essas áreas, especificamente a área de triângulos, e como é que esse método dele, por que esse método é tão legal e tão útil hoje. Veja, esse teorema é do comecinho do século XX, comecinho do século XX mesmo. Você não tinha o que a gente tem hoje de computadores, né? Quando você consegue jogar isso, né, com a nossa tecnologia de hoje, você consegue calcular áreas de uma lagoa, de um terreno altamente irregular, com uma fotografia. Você consegue saber a área de uma região com uma fotografia.
você consegue, quando você tem manifestações e tal, aí alguém diz, ó, teve não sei quantas mil pessoas na manifestação. Isso é uma foto da área. Você consegue saber a partir da área, né? De uma foto você consegue saber a área que aquela ali tem. Sabendo de uma área você consegue saber por aglomeração quantas pessoas tem ali. Bom, esse vídeo ficou mais longo do que eu queria, mas vou deixar ele assim mesmo. Tchau, gente. Até. Se deem bem. Paz e prosperidade para todos. Estejam bem. Se puder, fique em casa. Tá?